irmãos que estiverem aqui na igreja e que estão em outros lugares. E também aqueles que, porventura, em algum momento do tempo, Recording in progress. tenham a oportunidade de ouvir a mensagem. Que o eterno Deus, Ele lhe conceda o Espírito Santo para entender a mensagem e aceitá-la em seu coração. Eu já preguei algumas vezes, já fiquei nervoso em várias vezes ao pregar. Mas eu nunca fui tão pressionado no coração quanto estou pressionado agora ao fazer essa reflexão com os irmãos. Faz parte. Certa vez, chegando à presença de Jesus, um jovem, isso está lá em Mateus capítulo 19, esse não será o texto para a nossa leitura, mas vai ser baseado nessa mensagem de Jesus que a gente vai fazer a nossa reflexão. No capítulo 19 de São Mateus, e no versículo 16 em diante, 16 e 17, se aproxima de Jesus um jovem e faz uma afirmação e ao mesmo tempo uma pergunta para Jesus. Ele diz o seguinte, o texto diz assim: eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: bom mestre, que farei eu de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe ele: por que me chamas bom? Bom só existe. Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Eu encerro aqui a leitura desse texto. A resposta de Jesus, nesse texto, ela me chamou muita atenção. Jesus, ao fazer tudo o que ele fez, primeiro, ele curou, ele perdoou, e por fim, ele deu a vida. E mesmo assim ele chega para aquele jovem e diz: por que me chamas bom? Nem o próprio Jesus fazendo tudo o que ele fez, ele não aceitou a afirmação de ser chamado de bom. Atribuiu o Pai. Então ele disse que só existe um que é bom, que é Deus. Aí a gente vai agora para o nosso texto, para a nossa reflexão. O apóstolo São Paulo, no capítulo 7 de Romanos, capítulo 7 do livro de Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 18. Eu vou ler o versículo versículo 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Pois o que eu faço não o entendo, porque o que eu quero, isso não pratico.
mas o que detesto, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei que, ao querer fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei nos meus membros, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ao Jesus dizer, recusar ser chamado de bom, isso me traz uma reflexão. E eu deveria sair desse púlpito agora, parar tudo e ir embora, porque está tudo perdido. Aí esse me traz a reflexão sobre a incapacidade do homem de escolher o bem e de fazer o bem. O apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: assim, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Desde Adão até o último homem vivo na terra, todos pecaram, todos estão destituídos do bem, de fazer o bem. É verdade. Muitas vezes pensamos que podemos, por nossa própria força de vontade, escolher sempre o bem. Porém, o que já lemos do que Cristo fala e do que o apóstolo São Paulo fala, é impossível. Porque as Escrituras, elas afirmam que, separado de Deus, não temos a capacidade de praticar o bem. O profeta Jeremias, ele fala uma coisa impressionante. Ele diz: ainda que te laves com salito e uses muito sabão, as tuas iniquidades clamam diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta, com essas palavras, ele mostra a incapacidade do ser humano de praticar o bem por si só.
Ele ainda diz em outro texto: pode o leopardo, o etíope mudar a sua cor? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Da mesma forma, não podereis praticar o bem, sendo acostumados a fazer o mal. A Bíblia ela revela essa incapacidade do ser humano de praticar o bem, fora do alcance de Deus. Onde está a raiz desse problema? É aí onde temos que buscar. Onde está o cerne do problema? O pecado, ele não é apenas um ato isolado, mas uma condição do ser humano. Quando Jeremias ele fala essa mensagem da incapacidade do homem de praticar o bem, ele está falando ali para o povo de Israel, mas isso também contextualizado com a humanidade inteira serve para nós. Assim como Paulo, quando ele fala da sua incapacidade de praticar o bem por si só, ele fala de mim, fala de você, fala de você. Jeremias ainda dizendo para o povo de Israel, ele diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem entenderá? Ou quem o conhecerá? Deus, ele falando na palavra de Deus lá em Gênesis, do capítulo 6, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre uma terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Que situação terrível temos nós. Se Jesus não quis ser chamado de bom, quantas e quantas vezes nós queremos fazer o bem por nossa própria capacidade. O irmão José, ele fez uma fala há poucos minutos na lição da escola, e ele disse que o problema do homem é o coração, e ele tem que fazer uma limpeza do coração. Mas como fazer uma limpeza do coração? Se o homem não tem capacidade alguma nem de se aproximar de Deus por si só. O pecado ele afetou o homem de tal forma a humanidade, que ele não tem capacidade de se aproximar de Deus por si só. Vivemos numa cultura que exalta a autonomia do ser humano, né? Quando diz, siga seu coração, né? Siga o seu coração, os desejos do seu coração. Mas a Bíblia ela afirma que o coração do homem é enganoso. Como posso
seguir os desejos do meu coração para ser bom. A luta interna que demonstrou o apóstolo São Paulo de querer fazer o bem e não conseguir, também é a nossa. Isso não foi a experiência somente dele, é a minha experiência diária. Por isso o aperto tão grande no meu coração ao poder estar aqui para falar sobre isso. Porque se Jesus, o Salvador da humanidade, dizer que não pode ser chamado de bom, o apóstolo São Paulo, um dos maiores seguidores de Jesus e pregadores do Evangelho, que foi escolhido para os gentios, está naquela condição, imagina eu aqui em pé para pregar esse Evangelho, para pregar essa mensagem. Eclesiastes no capítulo 7 e o versículo 20 diz: na verdade não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Isaías no capítulo 64 versículo 6 ele diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas boas ações como trapos de imundície. Quem nos salvará dessa condição humana? Quantas e quantas vezes eu falo para mim mesmo, prometendo mudar os meus pensamentos, controlar a minha linguagem, não ceder à ira, manter-me puro, os meus pensamentos, mas me deparo com a minha condição humana de pecador. Isso demonstra a minha incapacidade de fazer o bem, não estando ligado com Deus. Jesus, ele não fez as coisas boas porque ele era bom. Não, eu não estou dizendo, não é eu que digo isso. Foi ele que falou. E quem sou eu para dizer o contrário? As coisas boas que Jesus fez não foram porque ele era bom, e sim porque ele estava ligado com a fonte da bondade, que era Deus, que é Deus. A incapacidade do homem até mesmo de buscar a Deus. E Romanos, ele diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há um sequer que tenha a capacidade de buscar a Deus por suas próprias forças. Jesus, ele, no Evangelho de São João, no capítulo 64, eu até coloquei aqui os versos aqui na minha folhinha, para não ultrapassar tanto tempo. Jesus, no capítulo 6 de São João, versículo 44, ele diz o seguinte:
Ninguém pode vir a mim Não vai passar. É meio se o Pai que não vai vir. Você passa. que me enviou não o trouxer. É bom você. Ninguém pode se aproximar de Jesus Você que fica na frente. se Deus não o conduzir. Mas de que forma nós seremos conduzidos por Deus para Jesus? O mundo ensina que encontrar a Deus Eu vejo aí. pode acontecer da nossa maneira. Olha, Deus está em todos os lugares. Não preciso ir para um determinado lugar para encontrar a Deus, porque Ele está em qualquer lugar. Mas a Bíblia afirma que sem a intervenção do Espírito Santo de Deus, ninguém se volta verdadeiramente para Deus. Dentro daquilo que já falamos até esse momento, o que fazer? Aí vem a pergunta novamente daquele jovem: o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? O profeta Miqueias também ele teve essa dúvida: com que me apresentarei ao meu Senhor? Levarei milhares de ovelhas, né? De vinhas. Ele apresenta tantas coisas boas para se apresentar diante de Deus. Aí vem a mensagem para ele: homem, o que se pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia? Então Deus, e tudo isso só podemos fazer se estivermos recebendo a fonte da vida, do que é bom, que é Deus. Efésios, no capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele tem uma mensagem muito importante. Quando Paulo ele diz: estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Nossa, Deus. Então não fui eu que tomei a decisão de ser vivificado por Cristo. Foi Deus quem fez a obra. Por isso que ele aos Filipenses diz que, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Tudo é Deus. Até mesmo o arrependimento não tenho capacidade alguma de praticar. Primeira mensagem do Evangelho de Cristo e de João Batista foi: arrependei-vos de cada um de vós, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O livro de Romanos, Paulo ele ainda diz: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Deus seja louvado. Somente a lei do Espírito de vida em Cristo pode resolver o problema mostrado por Paulo, que é querer fazer o bem e não poder, porque não tem a capacidade de fazer. Um morto ele não pode
ressuscitasse a si mesmo. Não é verdade? Ele precisa de alguém que lhe dê vida. Assim é um pecador incapaz de escolher o bem. Ele não tem capacidade sozinho. Mas quando ele é vivificado pelo poder de Deus em Cristo Jesus, aí ele pode fazer. Nossa vitória sobre a incapacidade de ser bom e de praticar o bem está na dependência do Espírito Santo de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo ele diz o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O apóstolo ainda fala em 2 Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, o problema da incapacidade humana de fazer o bem, ela só pode ser resolvida através da ação de Deus por meio do seu Espírito Santo. E o homem só pode fazer as coisas corretas e boas se ele for movido pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta promessas. A gente lembra muito sempre no início do ano, né? Quando o ano está começando, vem as promessas: esse ano será tudo diferente. Esse ano minha vida vai ser tudo diferente. Mesmo assim somos nós, quando prometemos mudar a nossa capacidade de fazer o mal para o bem, por si mesmo. Consegue não. O homem por si só é incapaz de escolher o bem, porque está escravizado pelo pecado, como disse o apóstolo São Paulo. A solução não está em mais esforço, não está em mais promessas, mas em Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Paulo diz: miserável homem que eu sou, ele próprio diz a solução. Graças a Deus, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, glória. Amém. Ele próprio dará a resposta: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele mesmo diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa é a reflexão que eu trago nesta manhã para os irmãos. Reconheçamos a nossa incapacidade. Não adianta promessa. Não adianta esforço de querer ser bom. Não adianta. Porque o homem, a natureza do homem é totalmente pecaminosa. O coração do homem, nem ele próprio conhece.
Quantas e quantas vezes você toma atitude na vida que nem mesmo você se reconhece? Por isso que a Bíblia é clara: o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Nem nós mesmos conhecemos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesta manhã. Que Deus nos capacite a nos colocar em suas mãos. Oremos. Convido os irmãos a nos colocar de joelhos para a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bom é o Senhor. Oh, glória. Graças te damos por poder estar aqui na tua casa de oração nesta manhã. Não podemos escolher ser bom, porque jamais teremos a condição de ser. Mas por poder escolher estar aqui, Senhor Deus, na tua presença. Não devemos nos preocupar, Senhor, em ser bom, mas em si, em ser Deus, em trabalhar na nossa vida, em te buscar continuamente, em escolher pertencer a ti, depender de ti e buscar todas as coisas que são tuas. Como diz o Senhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória. Te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nós.